Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre a atuação do fisioterapeuta em neurofuncional e principalmente para falar das dores e dos sonhos dos fisioterapeutas que atuam nessa área tão linda, né, que é a fisioneurofuncional. Então, para quem não me conhece, eu sou Ione, eu sou especialista em fisioterapia neurofuncional aplicada e eu tô aqui para ajudar você a quebrar o código da neuro e se tornar um fisioterapeuta muito melhor. Eu tô nessa caminhada há algum tempo, já fazem uns 20 anos de atuação, então eu tô aqui agora para desmistificar todo esse trabalho com neuro e mostrar para todo mundo como que isso tudo pode ser desenvolvido ao máximo e que a gente possa, enfim, fazer da nossa profissão algo muito mais gratificante, prazeroso e com resultados bem bacanas para todos os nossos pacientes. Então, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, enfim, partilhe, compartilhe com todos aqueles que possam se beneficiar com esse conteúdo. Bom, hoje eu vim aqui especialmente, né, pessoal, para falar sobre as principais dores e sonhos dos fisioterapeutas. É algo assim que já aconteceu comigo, eu passei por todo esse processo e eu, assim, resolvi trazer esse tema para que a gente possa explorar um pouco mais cada item e descobrir o que realmente acontece na nossa atuação profissional. Bom, em geral, os fisioterapeutas se formam cheios de sonhos, né? Costumam vir super empolgados, né? É lógico, né? Um mundo que se abre e aí começam a sua atuação. Começam a atuar em clínicas, né, que normalmente já fizeram algum estágio, enfim, e começam a sua prática profissional. E como que quem gosta de neuro, em geral, procura a atuação em clínicas que atuam com neuro ou mesmo em APAES, em instituições, e isso começa a desenvolver essa aproximação com um quadro neurológico que é o objeto de estudo, de paixão desse cara. E aí ele fica nesse trabalho durante 3, 4 anos, 5, e aí chega no ponto que eu tô querendo explorar com vocês hoje. O fisioterapeuta começa a se frustrar, começa a perceber que a sua atuação, ela não atinge os resultados esperados, ele sabe o que ele precisa, assim, que ele gostaria que aquela criança, que aquele adulto alcançasse, mas ele não consegue chegar lá. Ele tenta, ele retenta, ele faz de novo e a coisa continua na mesma. Então, isso começa a levar o fisioterapeuta a um quadro, muitas vezes até de uma depressão, sabe? Tem pessoas que encaram depressões graves a partir dessa frustração profissional. E aí começa, busca um curso aqui, um curso ali, busca uma formação diferenciada, procura, mas ao mesmo tempo não tem muita grana, porque a gente sabe que trabalhar com neuro, infelizmente, ainda está pouco valorizado, né? E a gente não tem um quadro de retorno financeiro alto, né? A ponto, assim, de juntar uma grana para fazer cursos mais caros. Então, o fisioterapeuta, ele começa a fazer cursos, começa a se desenvolver, mas começa a fazer um curso aqui, um curso ali, coisas pipocadas, tenta implementar, não dá certo, vai de novo, aí os pais começam a reclamar, ou mesmo assim não elogiam, não acontece nada de diferente com a criança, e o fisioterapeuta começa a se deprimir. Então, o que começa a acontecer, né? Às vezes as pessoas, até o fisioterapeuta, ele gosta de trabalhar com neuro, mas ele começa a perder o seu ânimo, né? Então, perder a motivação. E quando a gente perde a motivação, entra num ciclo de andar para trás, né? Você não tem mais vontade de atender, você acorda de manhã, não quer mais ir trabalhar, e não começa a ver um retorno a um quadro, né, de apatia, de desmotivação. E aí tudo isso, muitas vezes, acontece porque ele não tá mais sabendo o que fazer. Então, não elaborar, muitas vezes, um objetivo bacana, um objetivo a ser alcançado, um objetivo que por meio, sim, de uma boa avaliação ou de uma avaliação prática eficaz, né, o fisioterapeuta teria condições de elaborar objetivos mais reais, mais palpáveis, mais alcançáveis. Eu sempre falo assim, que existe uma diferença entre eficiência e eficácia. E isso vale assim para a administração, para as empresas, para tudo, mas vale também para a fisioterapia. Então, o que eu tô percebendo aí na nossa profissão? A gente tem muitos, assim, somos extremamente treinados
a fazer as técnicas, a aplicar as técnicas de forma eficiente. O que que isso significa? Nós sabemos fazer uma técnica muito bem feita. Qual é o problema do fisioterapeuta? A eficácia, ou seja, fazer a técnica certa na hora certa, com o paciente certo, ou seja, o refinamento, a escolha da estratégia adequada para aquele paciente naquele momento. Para isso, a gente precisa de muito raciocínio clínico, de muito conhecimento também, mas especialmente pensar sobre o paciente. E isso os fisioterapeutas têm bastante dificuldade, até no pensamento mais matemático e elaborar, né, de forma etapa por etapa, estratégia, plano, né, e de forma realista, né, sabendo o que esperar daquele paciente. E muitas vezes essa dificuldade põe em terra toda a eficiência dele. Então, por isso que eu falo que aqui no canal eu tô aqui para despertar o fisioterapeuta que existe dentro de você. Que você já é muito bom. O que acontece é que você não consegue fazer a coisa certa na hora certa. E isso faz com que você se deprima e ache que não é bom. Ah, então eu não tô sendo um fisioterapeuta legal. Nossa, eu sou muito incompetente porque eu não alcanço os resultados. Não, não é nada disso. Em geral, os fisioterapeutas são muito bons na técnica. O que falta é a elaboração do plano da eficácia de passo a passo para chegar àquele resultado. Nas conversas que eu tenho feito, o pessoal me relata isso, que realmente eles têm dificuldade em fazer a avaliação rápida naquele momento que o paciente chega e saber quais que são os objetivos para aquele dia. Eu tenho um outro vídeo aqui, eu acho que na Masterclass também a gente fala sobre isso, o que esperar para 1 hora de atendimento, como elaborar um plano para 1 hora. E isso faz com que você, elaborando esse plano, você consiga chegar ou não ao resultado, porque não chegar também é aprendizado, né? Se você não atingiu o objetivo esperado, você tem que pensar por que você não atingiu, quais que foram os pontos que ficaram falhos, para que no próximo dia você corrija. E esse é o caminho, gente, não tem mistério. Você tem que começar a fazer, colocar em prática o que você pensa e reavaliar o que deu certo e o que deu errado. No outro dia vai de novo. E assim, nessas conversas que eu tenho tido com os colegas, eu vou dar um exemplo de desespero, assim, né? Chega aquela criança, novidade para o fisioterapeuta, criança com uma hipertonia grave, um quadro de uma lesão complexa, né? Tomado por uma hipertonia, traqueostomia, reflexos exacerbados, criança nervosa, criança chorando, secretiva, e aí o fisioterapeuta não sabe se ele imobiliza, se ele aspira, o que ele faz primeiro. A mãe nervosa já, desesperada, aquela criança que chora, que não permite ser tocada, e o fisioterapeuta ali, na cena, né? Ou seja, bate o desespero do cão, assim, você não sabe o que você... Aí você tenta alguma manobra, você vai tentar alongar, não relaxa, aí troca de posição, vai tentar... Ah, mas vai fazer um prono, não dá, porque tem tráqueo, porque isso, porque aquilo... Então começa a bater um pânico. E aí que a gente vê que tudo que ele tenta não dá certo, porque tudo que ele aprendeu lá na faculdade, ele vai tentar implementar, mas não consegue. Não é que ele não sabe fazer, ele sabe fazer, mas chega na hora ele não consegue aplicar. Então, como resolver essa situação? E as mães que estão ali esperando, né, uma mágica, esperando um resultado maravilhoso, se frustram e começam a reclamar. Não, porque eu trago até aqui, de repente não tá tendo resultado, ou reclama pro chefe, ou falar que aquela fisioterapeuta não sabe fazer. Isso, assim, gente, leva o emocional nosso na terra, né? Isso, se não, no subsolo, né? Porque a gente sabe que a gente não tá acertando, a gente sabe que a gente não tá conseguindo alcançar o resultado, e os pais também sabem, e o teu chefe também sabe. Então, começa a vir uma onda de cobrança pra cima do físio que dá um desespero tremendo. Então, e eu sei que vocês têm capacidade, né? O físio, ele tem a capacidade de fazer, mas o que tá acontecendo que ele não consegue fazer a virada no jogo? Então, a gente sabe que, e vários do que eu converso sempre me falam que a dificuldade realmente é essa.
encontrar o objetivo, né? Saber aonde apontar o teu trabalho, para onde nós vamos, como chegar até lá, qual é a técnica que eu uso para chegar a esse resultado, o passo a passo, por onde que eu começo, por onde que é o meu meio, por onde que é o meu fim naquele dia. Então, esse beabá, que parece uma coisa que todo mundo já nasceu sabendo, mas não é bem assim. Você fez a faculdade inteira, mas muitas vezes você não fez esse treino de planejamento. E esse plano, muitas vezes, se você não fizer, pode ter a técnica mais maravilhosa, mas você não vai conseguir colocar em prática, não vai conseguir atuar. E isso é algo que a gente precisa muito desenvolver, e claro, quanto mais você praticar, melhor vai ser. Mas eu conheço pessoas de anos de formada, né, com 20, 30 anos trabalhando aí com neuro, e mesmo assim já me relataram que não tinham essa visão de trabalho, de passo a passo, de objetivo do dia. Então é algo assim, gente, mais espalhado do que a gente imagina, tá bom? E lógico, né, quando a gente tá trabalhando com neuro, a gente sempre fala assim, mas ganha pouco, né, aí tem ainda a frustração do dinheiro, porque não é valorizado, porque há muita concorrência. Mas enfim, tirando toda essa parte financeira, eu diria que a frustração emocional ela é muito mais grave. Ela nos abala emocionalmente em todos os aspectos da nossa vida. Porque se a gente não tá bem emocionalmente, a gente poderia... Inclusive, eu já passei por isso, né? De ter cliente, assim, particular, que me pagava muito bem. E quando eu não conseguia aplicar o trabalho esperado, assim, eu entrava num quadro de frustração muito grande. Então, isso me levava também a ficar bastante depressiva. E não é, o financeiro ele não vai compensar isso. Não sei se vocês me entendem, mas o financeiro, ele é uma consequência boa, obviamente, ajuda. Mas se você não estiver feliz com os resultados que você alcança com o seu paciente, parece assim que para tudo aquilo que a gente se preparou, que a gente sonhou enquanto fisioterapeuta, ele não vai acontecer, ele não está acontecendo. Por mais que você receba muita grana por isso, essa frustração ela não vai desaparecer. Então é interessante buscar o problema no que ele realmente, qual é a causa, né? Que é melhorar o resultado aplicado no nosso trabalho. Então, assim, se a gente for voltar então, até agora a gente falou de dores, né? Tudo que incomoda o fisioterapeuta, no sentido emocional, assim, ser frustrado com o fato de não conseguir alcançar resultados efetivamente funcionais, resultados de prática que os pais vejam, né? Que os pais... Então, esse também é nosso sonho, né? Porque é o outro lado da moeda. Acho que o grande sonho do fisioterapeuta é que suas crianças melhorem, é que seus pacientes deambulem melhor, que os seus pacientes consigam fazer suas AVDs de forma mais bacana. Então, melhorar um pouquinho que seja essa criança, ela sair do teu atendimento melhor do que ela entrou, já é um grande salto, né? A gente fala que neuro é tudo muito pequenininho, né? Que os ganhos são gotinhas num oceano, mas que todo dia você vai lá e rega mais um pouquinho. Então, essa questão de entender que a criança melhorou porque você fez alguma coisa é algo maravilhoso, que deixa a gente com uma estima, né, uma autoestima profissional muito boa. E nos motiva a continuar a fazer cada vez melhor. E a gente precisa disso porque é o ser humano, pessoal, todo mundo é assim. A gente precisa ser valorizado no que a gente faz. E valorizado pelos pais. Você ouvir de um pai, de uma mãe, nossa, meu filho tá muito melhor, meu filho dormiu melhor, hoje ele conseguiu comer melhor, ele tá comendo secreção, hoje ele tá respirando melhor, é algo assim maravilhoso. A gente precisa desse feedback, né, dos resultados aplicados, do que foi aplicado. Você aplicou, você quer o resultado. E quando isso não acontece, a gente se frustra. Então, hoje eu quero deixar isso assim bem explorado com vocês. A questão o nosso ideal realmente seria com que os nossos pacientes melhorassem a partir da nossa atuação. Quando a gente começa a ver
que isso, você tá entrando nesse ciclo, você vê que a sua angústia vai diminuir muito. Você, pelo contrário, vai ficar muito mais feliz. A angústia diminuindo, você vai se sentir mais tranquila, com menos estresse e vai conseguir praticar as técnicas todas que você aprendeu ou as que você está aprendendo de uma forma mais adequada. E aí a gente entra numa roda boa, né? Num ciclo bom, onde as coisas vão fluindo e todo mundo fica feliz, né? Os resultados aparecem. E quanto mais resultado aparecer, mais você vai ser valorizado, porque os pais são muito sinceros. Se a criança tá piorando, ele vai falar. Mas também se você está conseguindo melhorar essa criança, eles vão falar para você, eles vão te elogiar, eles vão falar bem de você pro seu chefe, eles vão te mostrar que você está acertando. Então, fiquem observando. À medida que você acerta mais, os pais referem ao familiar, se é um idoso, o filho, né, o cuidador vai comentar. Então, isso é muito legal. Então, assim, quanto mais o físio tá animado, né, mais ele fica feliz e mais ele faz o que ele gosta e ele estuda com mais prazer, ele vai ter vontade de olhar novas técnicas, novos livros e vai ver um filme, vai ver uma live, vai ver uma discussão, vai entrar numa masterclass e tudo isso vai trazer um ânimo, né, para ele. E afinal, né, a gente precisa ser feliz no que a gente faz e a nossa profissão ela é tão linda, né? A gente consegue abordar o ser humano de uma forma tão bacana, né? E trazer tanta qualidade de vida para essas crianças, para essas famílias e etc, né? E eu falo que depois que você descobre isso, eu brinco com as meninas que a gente descobre o pozinho mágico, né? Então, quando a gente começa a receber pozinho mágico na cabeça, né? Você entende que a tua atuação com aquele paciente, com aquela criança, é algo que é insubstituível, né? Sem você é muito diferente. Então, você se torna algo muito importante na vida dessas pessoas. Então, é isso, gente. Olha, vocês acreditam que 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não assinaram o canal ainda, não se inscreveram? Eu não acredito nisso, eu preciso que vocês se inscrevam para que esse conteúdo chegue para vocês o mais rápido possível, assim que eu postar. Se inscreva, acione o sininho, corre lá, compartilhe com seus colegas e vamos distribuir esse conteúdo para que mais e mais pessoas entendam o processo e aproveitem ao máximo os conteúdos do canal. Tá bem, minha gente? Um abraço, fiquem todos muito bem, uma ótima semana, tchau, tchau!